gente, eu sou a Tailane Costa. Aqui no canal eu falo sobre livros, escrita e comportamento. E hoje eu vim trazer uma tag para vocês. A tag se chama Por que Ler os Clássicos? Eu vi lá no canal da Mel, do Literaturice, aliás foi ela que criou essa tag. E ela é baseada no livro de mesmo nome, do Ítalo Calvino, que aliás é um livro que eu gosto bastante, que me deu base para eu fazer o meu trabalho de conclusão de curso na época da universidade. Então é um livro que eu tenho alguma ligação. E aliás, isso me lembra que eu nem tenho esse livro físico, então vou colocar na lista das minhas próximas compras para que eu possa ter esse exemplar aí, porque reler ele é uma grande vontade para mim. Mas vamos lá para a tag. Reuni uma lista de clássicos para responder essas questões e agora vou dividir com vocês. Um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura. Para essa pergunta eu escolhi O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Gente, eu sou muito ligada a esse livro. Até hoje basta eu lembrar, falar dele, que já me vem o início do livro. Eu realmente gostei muito do Grande Gatsby. Acho que é um clássico de fácil leitura, o que vai quebrar a dificuldade de algumas pessoas de se aproximarem mais de livros clássicos. Se você não leu O Grande Gatsby, leia, que eu acredito que algum impacto ele deve fazer. Eu só não garanto que você vai gostar, né? Mas eu acho que tem grandes chances sim. Um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Para essa categoria eu trouxe um que eu nem tenho físico mais, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu não vou dizer que eu lembro de todos os detalhes desse livro, mas é uma história que é muito marcante e que não tem como esquecer alguns aspectos. Mas se fosse possível esquecer totalmente ele e ler de novo, eu ia achar agradabilíssimo, porque é um dos livros da Jane Austen que eu mais gostei. Não chega a ser o meu preferido, mas é muito, muito especial, sim. Um clássico que você absorveu como referência no dia a dia. Esse aqui não foi muito difícil de responder. Eu cito esse livro em muita coisa na minha vida, seja em vídeo, aqui em aula, em conversas. É O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Cara, o que esse livro tem de fininho, de breve, né? Ele tem de complexidade. E eu acho que essa temática do duplo, né, que é trazida aqui, ela é tão interessante, ela é tão importante, ela nos mostra tantas coisas sobre a dimensão humana que é impossível não te fazer refletir num nível mais profundo. Esse é um livro que eu gosto muito, não à toa eu reli um bocado de vezes, eu já parei de contar. Por ele ser breve, facilita isso, mas eu acho que mesmo que não fosse, eu iria atrás de reler várias vezes esse livro. É porque a cada releitura parece que se ampliam essas questões e, meu Deus do céu, é perfeito demais O Médico e o Monstro. Eu sou completamente apaixonada por ele e é um dos livros mais importantes na minha trajetória literária. Tem muito livro bom nesse vídeo, gente. Eu amei essa tag justamente porque eu consegui encaixar muita coisa boa aqui pra gente conversar. Um clássico que você releu, descobriu coisas diferentes daquelas que você descobriu na primeira leitura. Para essa categoria, eu escolhi o Dom Casmurro, do nosso querido Machado de Assis. E, gente, pelo amor de Deus, Machado é sem igual. Quando a gente relê uma obra como Dom Casmurro, a gente percebe o tanto de camadas que tem nela. Numa primeira leitura você já percebe, mas quanto mais vezes você relê, eu acredito que essas camadas elas vão se descortinando ainda mais para você. Cara, que livro bom, que livro cheio de discussões interessantes e ao mesmo tempo agradável e fácil de ler. O que é incrível porque permite que quase qualquer pessoa consiga ler esse livro. É claro que tem a questão da linguagem, de palavras mais antigas, mais rebuscadas, utilizadas, sim. Mas eu acho que mesmo isso não impede que, por exemplo, esse seja um clássico que possa ser lido por pessoas mais jovens, por pessoas que não leem tantos clássicos assim. Não à toa, esse foi um dos primeiros clássicos que eu li na vida.
e estou agora com 34 relendo. E cara, como está sendo incrível essa experiência de releitura. Aliás, para você que não está acompanhando, eu estou fazendo um projeto lindo Dom Casmurro aqui no canal e a cada semana eu solto um vídeo lendo capítulos desse livro. Ao final desse projeto, na playlist, vai ter o livro completo, para que você assista ou até mesmo ouça como um audiobook. Esse foi o objetivo, aliás, de eu começar esse projeto, porque aí permite que outras pessoas possam ler esse livro no formato audiobook, né? E eu quero fazer isso futuramente também com outros clássicos. Um clássico citado por outras mídias. Eu escolhi para esse o Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart, que eu ainda fiquei com a duvidazinha ali se poderia ser considerado clássico, embora eu ache que sim. Esse livro traz poemas incríveis e o título desse livro, Dentro da Noite Veloz, é citado na música Vambora, de Adriana Calcanhoto. Tanto ele quanto Na Cinza das Horas, do Manuel Bandeira. E esse é um livro especialíssimo para mim, aliás, eu tenho resenha dele. Todos os livros que eu citar aqui, aliás, que eu tiver resenha ou algum vídeo temático, eu vou deixar aqui na descrição. E aí você pode ver a lista na ordem que eu for citando aqui, tá certo? Porque você vai ter esses outros vídeos, caso você tenha interesse de assistir. Esse, aliás, é o livro que tem aquele famoso poema Não Há Vagas. Eu acho incrível. E eu acho que eu também já trouxe aqui no Shorts. Eu vou deixar tudo, como eu disse, aqui nos vídeos relacionados na descrição. Esse é um livro importantíssimo para a nossa literatura nacional. Faz uma crítica social fortíssima. Esse livro é de 1975. Um clássico no qual você ainda ficou pensando por dias e dias depois de terminar a leitura. Para essa daqui eu escolhi o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro eu tentei ler o mais rápido que eu pude, porque ele é cheio de gatilhos para nós mulheres, sabe? Não que não vá chocar um homem, mas se você é mulher, você vai se chocar muito mais, porque afinal de contas, as vítimas aqui são as mulheres. E é uma história pesada, mas um livro muito bom, muito bem escrito. A Margaret Atwood, nossa, é sensacional nesse livro. Eu acho que é uma leitura super válida, assim, mas para você fazer com certo cuidado. Eu acho que eu passei muito mais tempo pensando nele do que lendo. Eu realmente li em poucos dias, eu não lembro quantos exatamente, mas eu não lembro nem se chegou a ser uma semana. E foi justamente por isso. Quando os livros são muito tensos, em vez de ficar pausando muito, eu prefiro ler de uma vez para terminar logo. Ou desistir, já teve casos de eu desistir, mas esse livro é tão bom que eu não quis fazer isso. Um clássico que é citado em todo lugar e que você gosta muito. Para esse eu escolhi o 2001, do Arthur C. Clarke. Eu tenho essa edição aqui da Aleph, muito linda, aliás, que é o monolito, porque olha, ele dentro é todo preto. Eu acho incrível essa edição, muito bonita. É um livro que, aliás, eu fiz muitos comentários e eu acho que daqui a pouco tá chegando a hora de reler, porque já faz um pouco de tempo que eu o li e alguns detalhes eles vão se perdendo, né? Mas esse é um livro que eu vejo muita gente falar. Esse é o livro que fez com que eu me apaixonasse pela ficção científica, o que foi muito bom, porque não lia tanto antes. Eu acho que eu já tinha lido algumas coisas, mas antes dele eu não lia tanta ficção científica. Nos dias de hoje eu estou até lendo um pouco, inclusive estou sentindo falta e vou colocar na minha lista de próximas leituras a leitura deles. Um clássico polêmico, para esse daqui eu escolhi o Macunaíma, do Mário de Andrade, que eu tenho essa edição linda da Antofágica, mas quando eu li no Xerox, que foi na época da universidade. Vê que feio. Mas eu gosto muito, eu acho que é um livro importantíssimo para nossa literatura também. Sem contar que é muito gostosinho de ler. E eu gostei dessa edição, comprei e ainda não li essa edição. Agora que eu tenho uma edição bonita, eu tenho que providenciar a releitura desse livro como se deve, né? Confortável a leitura, porque ninguém merece ficar lendo Xerox ou PDF, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu hoje em dia estou muito mais mal acostumada, até pela questão de fazer as coisas mais corretamente, porque hoje a gente tem mais acesso, eu ou compro o livro físico ou compro o e-book.
de qualquer uma das formas, eu acho mais agradável hoje do que aqueles perrengues literários que a gente tinha no passado. Vocês já passaram por esse período tenebroso de ter que ler em Xerox? Se você ainda passa por isso, força, vai passar. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. Para essa categoria eu escolhi Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Essa edição aqui é da Barnes & Noble. Tá com alguns probleminhas. Alguns bichinhos resolveram tentar comer o meu livro. Infelizmente. Nada de grave com a edição em si aconteceu, mas tem essas raspinhas, sabe? Tive um problema há uns anos atrás com brocas e aconteceu de pegarem um pouquinho a capa, né? De couro. Mas eu não li nessa edição em inglês, aliás. Eu li numa edição de bolso da LPM Pocket, que eu nem tenho mais, porque quando eu comprei essa aqui, eu me desfiz da LPM, coisa que eu acho que eu não faria hoje. Eu me arrependo um pouco, eu gostaria de ter guardado a minha primeira edição de Alice, já que para mim esse é um livro importante, é referência para mim para algumas coisas. O livro em si eu demorei um pouco a ler, mas a história de Alice no País das Maravilhas conhecia por conta da animação, né? Desde criança, e aí é uma história que desde então me fascinou. Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Escolhi Persuasão, da Jane Austen, que eu também não tenho uma edição física, até porque eu tinha uma edição que eu não gostava muito, que tinha Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão juntos. Então eu nunca tive esses livros separadamente. Eu doei essa edição que eu não gostava, mas eu não quis guardar essa edição. Não achava boa de ler, nem achei bonita, enfim. Mas nunca substituí de fato. Aliás, vou até colocar esses livros na minha lista, porque Jane Austen publica coisas que pra mim eu quero ler e reler mais à frente. Então é importante que eu os tenha, né? E Persuasão, sim, é o meu livro preferido da Jane Austen. Eu me liguei muito àquela história, ainda mais do que Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é até mais falado, mais famoso, mas Persuasão acabou por me fazer ter uma identificação maior. Um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. A essa categoria eu botei sem dúvida nenhuma 1984, do George Orwell. Eu não tenho essa edição aqui, porque na verdade não é que eu não tenho, ela está emprestada há um tempo. E esse é um livro muito difícil de se ler, muito difícil de se digerir. Na verdade, eu vou confessar pra vocês que finalzinho de 1984 eu não quis ler. Foi tanto soco no estômago naquele livro e teve um momento dele que eu parei e não li mais. Quer dizer que eu nunca mais vou terminar a leitura? Não necessariamente, mas naquele momento eu não consegui, também não fiquei me cobrando para fazer isso. Talvez um dia eu queira ler o livro agora, rememorando essas coisas. Até me dando um pouco de curiosidade de terminar, mas aí acredito que eu teria que voltar ao início do livro por conta de detalhes, né? Já faz alguns anos que eu li e não seria muito legal continuar de onde eu parei. Até porque eu acho que eu nem marquei. O livro já tá aqui fora de casa há tanto tempo, eu não lembro nem se eu sei com quem tá, se volta, enfim. Mas de alguma maneira eu vou tentar ter alguma edição do livro novamente aqui em casa, para que eu possa ler, sem muitas cobranças, né? Porque, como eu disse, foi realmente um soco no estômago. É um livro difícil de se ler, mas ao mesmo tempo, ele é maravilhoso, ele traz críticas sociais tão fortes, tão pungentes, que torna esse livro maravilhoso. Então é ali uma coisa que pende entre o amor e o ódio. Gostei muito, muitos aspectos do livro e me incomodei muito por esses socos constantes no estômago que ele dá. Um clássico fundador. Esse daqui vai ser o único que eu vou falar de um livro que eu não li. Não lembro de clássicos fundadores que eu tenha lido. E resolvi citar a Ilíada, de Homero. É um livro que, aliás, eu já tive em edição de bolso. E me desfiz porque naquele momento eu pensei, eu não vou ler. Eu comprei por conta da universidade. Acabei, na época, não lendo ele na íntegra, né? Eu li algumas partes ali que eu precisei em aula. Mas eu acho que eu deveria ter guardado mais um pouco. Tá me dando a vontade de ler e eu não tenho mais a edição, que não é nem o fim do mundo, porque eu posso adquirir uma outra edição. Um clássico cujo contexto histórico é importante. Para esse eu coloquei O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que aliás
Na escola eu estava dando aula sobre pré-modernismo e abordei esse livro para os meus alunos. E me deu saudade, inclusive, de fazer a leitura dele, porque eu lembro o quanto ele é bom, o quanto ele traz uma série de críticas sociais importantes. E eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro. E eu recomendo demais a leitura desse livro, que você em algum momento da sua vida reserve a ler Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim importante. Para esse eu escolhi A Abadia de Northanger, também de Jane Austen. É um livro que eu gosto muito, eu acho ele um pouco diferente dos outros que eu citei. O pano de fundo histórico ali dos livros de Jane Austen são muito diferentes do que a gente vivencia, né, do que a gente conhece no nosso país. Realmente é muito diferente. Eu citei ela tanto nesse vídeo que acabaram por me deixar saudosa dessas leituras. Provavelmente eu não vou ter tempo de reler todos esses livros que eu citei, eu não vou ter interesse de reler todos esses livros, mas é legal que num momento como esse eu veja como foi importante a leitura de todos esses livros. E eu acho muito importante qualquer tipo de leitura, claro, mas especialmente a leitura de clássicos, porque a gente vai se deparando com essas questões de como eles parecem atemporais e são atemporais. São leituras que se ligam com a gente mesmo anos, séculos depois de terem sido escritos, e isso é incrível, gente. E também os casos dos clássicos contemporâneos, que tem mais ou menos esse mesmo teor. Acho que esse livro, Porque Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, é uma leitura muito válida para você que quer conhecer mais sobre o que é um clássico. É um livro riquíssimo, maravilhoso, que aliás eu vou tratar, como eu disse para vocês, de comprar uma edição física para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das respostas para a tag. Eu queria perguntar para vocês como vocês responderiam essa tag. Eu vou deixar também a guia com as perguntas todas aqui embaixo, então você pode checar agora de novo, ver como você responderia todas ou algumas dessas perguntas. Eu vou ficar muito feliz de ler quais seriam as suas opções. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar para um amigo seu que também gosta de livros. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.